Sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje iremos fazer a leitura da Lei 12.850 de 2013, que é a lei que dispõe sobre a organização criminosa. Fique à vontade e bons estudos. Lei número 12.850, de 2 de agosto de 2013, define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal. Altera o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Revoga a Lei nº 9.034, de 3 de maio de 1995 e dá outras providências. A Presidenta da República faz saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Da organização criminosa. Artigo 1º. Esta lei define a organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. Parágrafo 1º. Considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas sejam superiores a 4 anos ou que sejam de caráter transnacional. Parágrafo 2º. Essa lei se aplica também, inciso 1º, às infrações penais previstas em tratado ou convenção internacional quando iniciada a execução no país, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro ou reciprocamente. Inciso 2º, as organizações terroristas entendidas como aquelas voltadas para a prática dos atos de terrorismo legalmente definidos, redação dada pela Lei nº 13.260 de 2016. Artigo 2º. Promover, constituir, financiar ou integrar pessoalmente ou por interposta pessoa organização criminosa, pena de reclusão de 3 a 8 anos e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. Parágrafo 1º. Nas mesmas penas incorre quem impede ou de qualquer forma embaraça a investigação de infração penal que envolva organização criminosa. Parágrafo 2º. As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. Parágrafo 3º. A pena é agravada para quem exerce o comando individual ou coletivo da organização criminosa, ainda que não pratique pessoalmente atos de execução. Parágrafo 4º. A pena é aumentada de 1/6 a 2/3. Inciso 1º. Se há participação de criança ou adolescente. Inciso 2. Se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal. Inciso 3. Se o produto ou proveito da infração penal destinar-se no todo ou em parte ao exterior. Inciso 4. Se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes. Inciso 5. Se as circunstâncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organização. Parágrafo 6º. Se houver indícios suficientes de que o funcionário público integra organização criminosa, poderá o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou instrução processual. Parágrafo 6º. A condenação com trânsito em julgado acarretará ao funcionário público a perda do cargo, função, emprego ou mandato eletivo e a interdição para o exercício de função ou cargo público pelo prazo de 8 anos subsequentes ao cumprimento da pena. Parágrafo 7º. Se houver indícios de participação de policial nos crimes de que trata esta lei, a Corregedoria de Polícia instaurará inquérito policial e comunicará ao Ministério Público, que designará membros para acompanhar o feito até a sua conclusão. Parágrafo 8º. As lideranças de organizações criminosas armadas ou que tenham armas à disposição deverão iniciar o cumprimento de pena em estabelecimentos penais de segurança máxima, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 9º.
O condenado expressamente em sentença por integrar organização criminosa ou por crime praticado por meio de organização criminosa não poderá progredir de regime de cumprimento de pena ou obter o livramento condicional ou outros benefícios prisionais se houver elementos probatórios que indiquem a manutenção do vínculo associativo, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Capítulo 2. Capítulo 2. Da investigação e dos meios de obtenção de prova. Artigo 3. Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já previstos em lei, os seguintes meios de obtenção de prova. Inciso 1. Colaboração premiada. Inciso 2. Captação ambiental de sinais eletromagnéticos, ópticos ou acústicos. Inciso 3. Ação controlada. Inciso 4. Acesso a registros de ligações telefônicas e telemáticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados, públicos ou privados, e a informações eleitorais ou comerciais. Inciso 5. Interceptação de comunicações telefônicas e telemáticas, nos termos da legislação específica. Inciso 6. Afastamento dos sigilos financeiros, bancário e fiscal, nos termos da legislação específica. Inciso 7. Infração por policiais em atividade de investigação na forma do artigo 11. Inciso 8. Cooperação entre instituições e órgãos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informações de interesse da investigação ou da instrução criminal. Parágrafo 1º. Havendo necessidade justificada de manter sigilo sobre a capacidade investigatória, poderá ser dispensada licitação para a contratação de serviços técnicos especializados, aquisição ou locação de equipamentos destinados à Polícia Judiciária para o rastreamento e obtenção de provas previstas nos incisos 2 e 5, incluído pela Lei nº 13.097 de 2015. Parágrafo 2º. No caso do parágrafo 1º, fica dispensada a publicação de que trata o parágrafo único do artigo 61 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, devendo ser comunicado o órgão de controle interno de realização da contratação, incluído pela Lei 13.097 de 2015. Seção 1. Da colaboração premiada. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 3A. O acordo de colaboração premiada é negócio jurídico processual e meio de obtenção de prova que pressupõe utilidade e interesses públicos, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 3B. O recebimento da proposta para formalização de acordo de colaboração demarca o início das negociações e constitui também um marco de confidencialidade, configurando violação de sigilo e quebra da confiança e da boa-fé a divulgação de tais tratativas iniciais ou de documento que as formalize até o levantamento de sigilo por decisão judicial, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 1º. A proposta de acordo de colaboração premiada poderá ser sumariamente indeferida com a devida justificativa, cientificando-se o interessado, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 2º. Caso não haja indeferimento sumário, as partes deverão firmar termo de confidencialidade para prosseguimento das tratativas, o que vinculará os órgãos envolvidos na negociação e impedirá o indeferimento posterior sem justa causa, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 3º. O recebimento de proposta de colaboração para análise ou o termo de confidencialidade não implica, por si só, a suspensão da investigação, ressalvado o acordo em contrário, quanto à propositura de medidas processuais penais, cautelares e assecuratórias, bem como medidas processuais cíveis admitidas pela legislação processual civil em vigor, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 4º. O acordo de colaboração premiada poderá ser precedido de instrução quando houver necessidade de identificação ou complementação de seu objeto, dos fatos narrados, sua definição jurídica, relevância, utilidade e interesse público, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 5º.
Os termos de recebimento de proposta, de colaboração e de confidencialidade serão elaborados pelo celebrante e assinados por ele, pelo colaborador e pelo advogado ou defensor público com poderes específicos, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 6º. Na hipótese de não ser celebrado o acordo por iniciativa do celebrante, esse não poderá se valer de nenhuma das informações ou provas apresentadas pelo colaborador de boa-fé para qualquer outra finalidade, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 3c. A proposta de colaboração premiada deve estar instruída com procuração do interessado com poderes específicos para iniciar o procedimento de colaboração e suas tratativas ou firmada pessoalmente pela parte que pretende a colaboração e seu advogado ou defensor público, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 1º. Nenhuma tratativa sobre colaboração premiada deve ser realizada sem a presença de advogado constituído ou defensor público, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 2º. Em caso de eventual conflito de interesses ou de colaborador hipossuficiente, o celebrante deverá solicitar a presença de outro advogado ou a participação do defensor público, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 3º. No acordo de colaboração premiada, o colaborador deve narrar todos os fatos ilícitos para os quais concorreu e que tenha relação direta com os fatos investigados, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 4º. Incumbe à defesa instruir a proposta de colaboração e os anexos com os fatos adequadamente descritos, com todas as suas circunstâncias, indicando as provas e os elementos de corroboração, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 4º. O juiz poderá, a requerimento das partes, conceder o perdão judicial, reduzir em até 2/3 a pena privativa de liberdade ou substituí-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e com o processo criminal, desde que dessa colaboração advenha um ou mais dos seguintes resultados. Inciso 1º. A identificação dos demais coautores e partícipes da organização criminosa e das infrações penais por eles praticadas. Inciso 2. A revelação da estrutura hierárquica e da divisão das tarefas da organização criminosa. Inciso 3. A prevenção de infrações penais decorrentes das atividades da organização criminosa. Inciso 5. A recuperação total ou parcial do produto ou do proveito das infrações penais praticadas pela organização criminosa. Inciso 5. A localização de eventual vítima com a sua integridade física preservada. Parágrafo 1º. Em qualquer caso, a concessão do benefício levará em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do fato criminoso e a eficácia da colaboração. Parágrafo 2º. Considerando a relevância da colaboração prestada, o Ministério Público, a qualquer tempo, e o delegado de polícia, nos autos do inquérito policial, com a manifestação do Ministério Público, poderão requerer ou representar ao juiz pela concessão de perdão judicial ao colaborador, ainda que esse benefício não tenha sido previsto na proposta inicial, aplicando-se no que couber o artigo 28 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal. Parágrafo 3º. O prazo para o oferecimento de denúncia ou o processo relativos ao colaborador poderá ser suspenso por até 6 meses, prorrogáveis por igual período, até que sejam cumpridas as medidas de colaboração, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. Parágrafo 4º. Nas demais hipóteses do caput desse artigo, o Ministério Público poderá deixar de oferecer denúncia se a proposta de acordo de colaboração referir-se à infração de cuja existência não tenha prévio conhecimento e o colaborador
Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Inciso 1º. Não for o líder da organização criminosa. Inciso 2. For o primeiro a prestar efetiva colaboração nos termos desse artigo. Parágrafo 4º-A. Considera-se existente o conhecimento prévio da infração quando o Ministério Público ou autoridade policial competente tenha instaurado inquérito ou procedimento investigatório para a apuração dos fatos apresentados pelo colaborador, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 5º. Se a colaboração for posterior à sentença, a pena poderá ser reduzida até metade ou será admitida a progressão do regime, ainda que ausentes os requisitos objetivos. Parágrafo 6º. O juiz não participará das negociações realizadas entre as partes para a formalização do acordo de colaboração que ocorrerá entre o delegado de polícia, o investigado e o defensor com a manifestação do Ministério Público ou, conforme o caso, entre o Ministério Público e o investigado, ou o acusado e seu defensor. Parágrafo 7º. Realizado o acordo na forma do parágrafo 6º desse artigo, serão remetidos ao juiz para análise o respectivo termo, as declarações do colaborador e cópia da investigação, devendo o juiz ouvir sigilosamente o colaborador, acompanhado de seu defensor, oportunidade em que analisará os seguintes aspectos na homologação. Redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 1º. Regularidade e legalidade, incluída pela Lei 13.964 de 2019. Inciso 2. Adequação dos benefícios pactuados àqueles previstos no caput e nos parágrafos 4º e 5º desse artigo, sendo nulas as causas que violem o critério de definição do regime inicial de cumprimento de pena do artigo 33 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, as regras de cada um dos regimes previstos no Código Penal e da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, a Lei de Execução Penal, e os requisitos de progressão de regime não abrangidos pelo parágrafo 5º desse artigo, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 3º. Adequação dos resultados da colaboração aos resultados mínimos exigidos nos incisos 1, 2, 3, 4 e 5 do caput desse artigo, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 4. Voluntariedade da manifestação de vontade, especialmente nos casos em que o colaborador está ou esteve sob o efeito de medidas cautelares, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 7º-A. O juiz ou tribunal deve proceder à análise fundamentada do mérito da denúncia, do perdão judicial e das primeiras etapas da aplicação da pena, nos termos do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, o Código Penal, e o Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941, Código de Processo Penal, antes de conceder os benefícios pactuados, exceto quando o acordo prevê o não oferecimento da denúncia na forma dos parágrafos 4º e 4A deste artigo ou já tiver sido proferida a sentença, incluída pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 7º-B. São nulas de pleno direito as previsões de renúncia ao direito de impugnar a decisão homologatória, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 8º. O juiz poderá recusar a homologação da proposta que não atender aos requisitos legais, devolvendo as partes para as adequações necessárias. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Parágrafo 9º. Depois de homologado o acordo, o colaborador poderá sempre, acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministério Público ou pelo delegado de polícia responsável pelas investigações.
Parágrafo 10. As partes podem retratar-se da proposta caso em que as provas autoincriminatórias produzidas pelo colaborador não poderão ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. Parágrafo 10-A. Em todas as fases do processo, deve-se garantir ao réu delatado a oportunidade de manifestar-se após o decurso do prazo concedido ao réu que o delatou, incluída pela Lei 13.964, de 2019. Parágrafo 11. A sentença apreciará os termos do acordo homologado e sua eficácia. Parágrafo 12. Ainda que beneficiado por perdão judicial ou não denunciado, o colaborador poderá ser ouvido em juízo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. Parágrafo 3º. O registro das tratativas e dos atos de colaboração deverá ser feito pelos meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informações, garantindo-se a disponibilização de cópia do material ao colaborador. Redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 4º. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciará, na presença do seu defensor, ao direito ao silêncio e estará sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. Parágrafo 5º. Em todos os atos de negociação, confirmação e execução da colaboração, o colaborador deverá estar assistido por defensor. Parágrafo 16. Nenhuma das seguintes medidas será decretada ou proferida com fundamento apenas nas declarações do colaborador. Redação dada pela Lei 13.964 de 2019. Inciso 1º. Medidas cautelares reais ou pessoais, incluída pela Lei 13.964 de 2019. Inciso 2. Recebimento de denúncia ou queixa-crime, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Inciso 3. Sentença condenatória, incluída pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 17. O acordo homologado poderá ser rescindido em caso de omissão dolosa sobre os fatos objetos da colaboração, incluído pela Lei nº 13.964 de 2019. Parágrafo 18. O acordo de colaboração premiada pressupõe que o colaborador cesse o envolvimento em conduta ilícita relacionada ao objeto da colaboração, sob pena de rescisão, incluído pela Lei 13.964 de 2019. Artigo 5º. São direitos do colaborador. Inciso 1º. Usufruir das medidas de proteção previstas na legislação específica. Inciso 2. Ter nome, qualificação, imagem e demais informações pessoais preservados. Inciso 3. Ser conduzido em juízo separadamente dos demais coautores e partícipes. Inciso 4. Participar das audiências sem contato visual com os outros acusados. Inciso 5. Não ter sua identidade revelada pelos meios de comunicação, nem ser fotografado ou filmado sem a sua prévia autorização por escrito. Inciso 6. Cumprir pena ou prisão cautelar em estabelecimento penal diverso dos demais conréus ou condenados. Redação dada pela Lei nº 13.964 de 2019. Artigo 6º. O termo de acordo da colaboração premiada deverá ser feito por escrito e conter, inciso 1º, o relato da colaboração e seus possíveis resultados, inciso 2, as condições da proposta do Ministério Público ou do delegado de polícia, inciso 3, a declaração de aceitação do colaborador e de seu defensor, inciso 4, as assinaturas do representante do Ministério Público ou do delegado de polícia, do colaborador e de seu defensor. Inciso 5. A especificação das medidas de proteção ao colaborador e à sua família, quando necessário. Artigo 7. O pedido de homologação do acordo será sigilosamente distribuído
contendo apenas informações que não possam identificar o colaborador e seu objeto. Parágrafo 1º. As informações pormenorizadas da colaboração serão dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuição, que decidirá no prazo de 48 horas. Parágrafo 2º. O acesso aos autos será restrito ao juiz, ao Ministério Público e ao delegado de polícia, como forma de garantir o êxito das investigações, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, devidamente precedido de autorização judicial, ressalvados os referentes às diligências em andamento. Parágrafo 3º. O acordo de colaboração premiada e os depoimentos do colaborador serão mantidos em sigilo até o recebimento da denúncia ou queixa, sendo vedado ao magistrado decidir por sua publicidade em qualquer hipótese. Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019.